Bom, pessoal, como eu disse para vocês, esse aqui é o livro do Roberto, Código das Profundezas. Coragem, patriotismo e fracasso a bordo dos submarinos argentinos nas Malvinas. Eu já apresentei esse livro em outro vídeo aqui. Eu aconselho principalmente as pessoas que querem se inteirar da Guerra das Malvinas que deem uma olhada nesse livro. Por quê? Porque o Roberto foi muito feliz no seguinte ponto, ele não focou apenas nos submarinos, ele deu um panorama geral do que era o clima, principalmente o ambiente militar nas Malvinas naquele fatídico 1982. Então nós vamos voltar agora com o nosso convidado aí, que é o Roberto Lopes, ele falar de um dos pontos mais importantes daquela guerra, que foi o afundamento do cruzador Belgrano. Roberto, é com você. Como é que foi esse dia que os britânicos afundaram o Belgrano? Você sabe que o afundamento, o torpedeamento do Belgrano aconteceu num meio de tarde, num domingo. E, a princípio, o que nós tivemos foram alguns comunicados oficiais do governo de Londres, do Ministério da Defesa de Londres, da Inglaterra, do Reino Unido, que reportavam um choque, um enfrentamento entre as duas marinhas. Mas nós não tínhamos detalhes. Aí na segunda-feira, ou na terça-feira... A névoa da guerra ainda. Porque na verdade, você se lembra, quando houve o torpedeamento, 200 e tantos tripulantes do Belgrano ficaram horas e horas perdidos no Atlântico Sul. Eles não foram resgatados imediatamente. Muitos deles morrendo nas balsas salva-vidas. Portanto, eu me lembro que era uma terça-tarde, ou uma quarta-feira, 6 da tarde, eu já tinha passado a minha matéria daquele dia para o Jornal Nacional. Eu entro no Hotel Sheraton, que é o reduto dos repórteres estrangeiros, e olho para a direita, estava lá o oficial da Marinha, porta-voz do Comando Conjunto Argentino, arrumando uns releases, uns papéis. Quando eu olho para a esquerda, tinha uma pequena sala de TV, nunca me esqueço, com um tapete vermelho chamativo, umas luzes, uns globos, umas luzes amarelas, e uns 6 ou 7 jornalistas fazendo anotações frenéticas nos bloquinhos diante de uma televisão com as imagens de uns militares argentinos descendo de aviões argentinos. Eram os náufragos do Belgrano que tinham sido recolhidos e estavam sendo transportados não para Buenos Aires, estavam sendo transportados para a base naval de Puerto Belgrano. E ali eu me dei conta da magnitude do desastre para os argentinos. Eu estava vivendo o momento chave para a Marinha Argentina se retirar da Guerra das Malvinas. Foi depois do torpedeamento do Belgrano que veio a ordem para que os navios fossem recolhidos aos portos, deixando no combate, no entorno das Malvinas, apenas pequenos navios auxiliares, navios patrulha, navios até de pesca transformados em navios militares, e o submarino San Luis, um submarino da classe Salta, o submarino Salta argentino, está na ativa até hoje, né? Tem 43 anos de trajetória na Marinha Argentina. E o irmão gêmeo dele, o San Luis, estava lá no entorno das Malvinas, tentando obter algum alvo de oportunidade, algum navio argentino que passasse por ali, que ele pudesse torpedear, né? Então,
Esse momento do torpedeamento do Belgrano foi o momento do final da atuação da força de superfície da Marinha Argentina na Guerra das Malvinas. Uma coisa um pouco irônica e que eu acho um pouco vergonhosa, porque, na verdade, foi a Marinha Argentina que forçou a decisão do assalto pelo mar a Port Stanley. Foi a Marinha Argentina quem levou as Forças Armadas Argentinas à retomada pela força das Ilhas Malvinas. Então, é um momento muito emblemático, é um momento extremamente emblemático e que evidencia o completo despreparo da Marinha Argentina para a guerra moderna naquele momento. Como todos sabem, eu acho, o submarino Conqueror, o submarino britânico, sombreou o cruzador argentino por mais de 2 dias. Isto é, o cruzador argentino se deslocava, o submarino britânico embaixo dele, a poucos metros de distância, sem ser notado, porque os sensores do cruzador Belgrano eram antiquíssimos, né? O sonar praticamente não funcionava, né? Ele tinha equipamentos muito rudimentares de detecção submarina. Na verdade, o melhor equipamento de detecção submarina da força-tarefa liderada pelo Belgrano não estava nele, estava num destroyer argentino de origem americana e que também foi alvo do submarino inglês, mas o torpedo não o atingiu. Então, aquilo evidenciou total despreparo da Marinha Argentina, forçou a decisão dela retirar os seus navios de volta aos portos e deixou como 2 únicas forças atuantes e decisivas da Marinha Argentina o submarino San Luís, que estava no fundo do mar, no entorno das Malvinas, e a aviação naval argentina. Roberto, eu queria que você discorresse para a gente a respeito do troco, né, do revenge argentino, que foi o afundamento do HMS Sheffield 2 dias depois. Como é que foi a reação no local e a sua visão do fato? Eu quero que você, como uma testemunha ocular da história naqueles dias, como você viu isso, como você vê hoje, passados tantos anos, passados mais de 3 décadas, né, com toda a experiência que você tem em tecnologia de armamento, experiência como jornalista, como você vê aquele dia, o dia 4 de maio? O ataque ao Sheffield foi de uma importância fantástica, porque nas apurações que eu fiz para o meu livro, eu pude recolher o grau de surpresa dos ingleses com os ataques aéreos, né, com os Exocet. No meu livro eu descrevo, inclusive, que quando acontece a primeira explosão no Sheffield, a primeira reação dos ingleses, não apenas no Sheffield, mas nos outros navios da frota, foi a de concluir que o navio tinha sido atingido por um torpedo. Depois é que eles foram entender que tinha sido um míssil disparado de uma aeronave argentina, porque o argentino fez o ataque e saiu daquele teatro de operações. Muito tempo depois é que ele foi entender a posição vulnerável em que os navios da Força-Tarefa Britânica se encontravam. Tanto que, numa reação, o comando da frota britânica ordenou que o porta-aviões britânico se afastasse daquele ponto para que ele ficasse fora do alcance dos caças argentinos, fora do alcance dos mísseis dos caças argentinos. Dali para frente, realmente as 2 únicas limitações aos caças argentinos foram: uma, a quantidade de mísseis Exocet que eles estavam
prontos para disparar. E, em segundo lugar, as chamadas PAC, que eram as patrulhas aéreas de combate feitas pelos caças Harrier do porta-aviões britânico. Os argentinos não tinham muitos mísseis, tinham sempre a ameaça da proteção aérea que a frota britânica dispunha e tinham que fazer verdadeiros malabarismos. Existe até um documentário em inglês muito bom sobre isso, para abastecer as suas aeronaves no ar, né? Eu acho que esse é um dos pontos menos conhecidos e mais e de maior qualificação dos aviadores argentinos. Foi essa capacidade que os argentinos tiveram de, com 1 ou 2 aviões de reabastecimento Hércules, conseguir acompanhar os caças argentinos para fazer o reabastecimento desses aviões no ar. Isso foi fantástico. Os argentinos tinham uma série de limitações gravíssimas para enfrentar os ingleses, mas não há dúvida de que eles protagonizaram fatos absolutamente heróicos, né? Porque quanto menos você tem e mais conseguem, isso é óbvio que é da sua capacidade pessoal de trabalhar, né? E eles, quando houve o ataque ao Sheffield, com toda a destruição que o míssil causou, e que não foi uma destruição só de explosões, foi uma destruição causada pelo combustível do míssil que se espalhou pelo interior do Sheffield, causando incêndios enormes, né? E que se aproveitaram, esses incêndios, do grande revestimento de amianto que esses navios tinham naquela época, né? Hoje, as fragatas britânicas substituíram, em grande parte, o uso do amianto por outros revestimentos menos inflamáveis e menos prejudiciais à vida humana. E depois do Sheffield, houve uma continuidade. Os argentinos, mesmo sem muitos mísseis, mesmo com bombas que eram lançadas e não explodiam, mesmo com a limitação do combustível, com um apoio quase que inexistente, eles usavam improvisações. Por exemplo, usavam como avião de reconhecimento um Boeing das linhas argentinas, das linhas aéreas argentinas. Com todas essas limitações, eles conseguiram, até a rendição, infligir uma série de danos importantes aos navios da frota britânica. Bom, pessoal, vocês viram a segunda parte da entrevista do Roberto e não acabou ainda. Nós vamos ter mais alguns episódios aí onde o Roberto detalha esse livro, que é As Garras do Cisne, que é a publicação mais recente dele. É importantíssimo na trajetória do Roberto Lopes. Por quê? Porque nesse livro o Roberto conta os planos da Marinha Brasileira de se situar entre as maiores do mundo. Planos esses que o tempo provou que não acabaram não dando certo. Mas ler esse livro do Roberto é importante, que vocês vão ver inclusive as razões desse malogro, desses problemas, tá ok? Então a gente vai continuar, nós vamos fazer tem mais umas partes aí da entrevista do Roberto. Semana que vem tem novidade aí sobre a Coreia. A gente está com muita coisa nova e muito material novo. Eu peço apenas para vocês que compartilhem os nossos vídeos, que se inscrevam no nosso canal, tá? Porque o Facebook ele bloqueia direto a publicação do YouTube aí. Então, se vocês quiserem efetivamente ajudar o canal, vocês podem ajudar a compartilhar nas redes sociais de vocês. É o apelo que a gente faz, tá ok? De resto, como sempre, fé no Brasil, gente. Vamos tocar esse negócio pra frente aí, vamos fazer um país melhor, tá ok? Aquele abraço para vocês, até o próximo.